Por gentileza, em Atos dos Apóstolos, no capítulo 19. Partindo do verso 8. Atos capítulo 19, partindo do verso 8. Assim diz a palavra do nosso Senhor. Durante 3 meses, Paulo frequentou a sinagoga, onde falava ousadamente, discutindo e persuadindo a respeito do reino de Deus. Mas, como alguns deles se mostravam teimosos e descrentes, falando mal do caminho, diante da multidão, Paulo se afastou deles e, levando consigo os discípulos, passou a falar diariamente na escola de Tirano. Paulo fez isso durante 2 anos, de modo que todos os habitantes da província da Ásia ouviram a palavra do Senhor, tanto judeus como gregos. Verso 11. Deus, pelas mãos de Paulo, fazia milagres extraordinários, a ponto de levarem os enfermos lenços e aventais do seu uso pessoal, diante dos quais as enfermidades fugiam das suas vítimas, e os espíritos malignos se retiravam. E alguns judeus, exorcistas e ambulantes, tentaram invocar o nome do Senhor Jesus sobre pessoas possuídas de espíritos malignos, dizendo: ordeno que saia pelo poder de Jesus, a quem Paulo prega. Os quais faziam isso eram 7 filhos de um judeu chamado Cefa, sumo sacerdote. Mas o espírito maligno lhes respondeu: conheço Jesus e sei quem é Paulo, mas vocês quem são? E possuído do espírito maligno, soltou sobre eles, dominando a todos, e de tal modo prevaleceu contra eles, que nus e feridos fugiram daquela casa. Este fato chegou ao conhecimento de todos os moradores de Éfeso, tanto judeus como gregos. Veio temor sobre todos eles, e o nome do Senhor Jesus era engrandecido. Muitos dos que creram vieram confessando e denunciando publicamente as suas próprias obras. Também muitos dos que haviam praticado magia, reunindo seus livros, os queimaram diante de todos. Calculando o valor dos livros, verificavam que chegava a 50.000 denários. Assim a palavra do Senhor crescia e prevalecia poderosamente. Amém? Vamos orar ao Senhor. Amém? Feche seus olhos. Pai, aqui nós estamos diante do Senhor e diante da sua presença. Nós nos colocamos aqui diante do Senhor como homens e mulheres totalmente dependentes das suas palavras, da tua direção, porque somente o teu Espírito para nos guiar. Se não for o teu Espírito sobre nós, ó Deus, para onde iremos ou o que faremos? Por isso, olhe aqui para o seu povo, Senhor. Olhe para as nossas vidas, que sejamos edificados, que sejamos, ó Deus, sustentados, que sejamos conduzidos pelo Senhor e a sua santa presença. Nós precisamos de Ti, Senhor. Somente o Senhor para abrir os nossos olhos, somente o Senhor para falar aos nossos corações, nos fazendo ver a Tua graça e o Seu favor. É assim que nós oramos, em o nome santo do Senhor Jesus. Amém e amém. Em algum momento da sua caminhada ou da nossa caminhada, nós já tivemos encontro com pessoas, e ao encontrarmos pessoas, parece que a conversa flui naturalmente.
que a gente chega àquela conclusão: nossa, parece que eu já te conheço há muito tempo. Quem já passou por isso aqui faz assim. Existem conversas que parece que os corações eles desabrocham como uma rosa linda. Existem relacionamentos que assim eles se desenrolam ou se desenvolvem. Agora, ao olharmos para o nosso viver cristão, você já passou por alguma situação na sua caminhada em que você até poderia estar enfrentando momentos de dificuldade ou algo do tipo, e parece que a palavra de Deus veio como uma luva? Parece que foi como uma flecha certeira. Eu acredito que todos nós já passamos por isso também, né? Às vezes um trecho da Escritura. E eu fiz questão essa semana, se vocês perceberam, a gente mudou a fachada da igreja, renovou, né? Já estava na hora. E ali tem um versículo. Vocês perceberam isso? Eu acho que teve gente que entrou, passou, não vi, foi nada. E ali tem um versículo em que diz assim: olhe para mim todos vós e sejam salvos, em Isaías. A gente trouxe esse versículo porque esse versículo foi o versículo que Charles Spurgeon, que é conhecido como o príncipe dos pregadores, ele diz em seu testemunho que esse versículo na sua conversão foi como uma flecha. São momentos em que o Senhor ele vem com bálsamo e com direção e com acalento em sua palavra às nossas vidas. Agora eu vou um pouquinho mais profundo. Você já foi falar do Senhor para alguém e parecia que o coração estava tão endurecido como uma pedra, enquanto o outro, você foi falar com outra pessoa e o coração logo desabrochou? Por que acontece isso? Porque enquanto para alguns o coração está tão endurecido, empedrado, e para outros o coração ele se abre de uma maneira maravilhosa. Certamente que nós sabemos a resposta, que é pelo Espírito de Deus, porque não é a eloquência do pregador, não são as palavras do pastor, nem a retórica daquele que anuncia, mas o poder do Espírito convencendo do pecado, da justiça e do juízo. Exatamente este contexto que nós encontramos aqui na terceira viagem missionária do apóstolo Paulo em Éfeso. Em sua estadia ali naquela região na Ásia Menor, Paulo ele encontra resistência. E lembrando, irmãos, nós já expomos o livro de tal maneira que chegamos na terceira viagem missionária. Estamos acabando este livro de Atos, e quantos ensinamentos o Senhor tem para as nossas vidas. Neste contexto de viagem missionária, de expansão do Evangelho, nós aqui olhamos que apesar de toda oposição, existe o triunfo da palavra de Cristo. Alguns podem imaginar que o maior obstáculo ao Evangelho seja a perseguição. Entretanto, Atos irá mostrar que existem obstáculos ainda mais perigosos, que é o endurecimento do coração, a religiosidade vazia, a superstição e o amor ao pecado. Ei, você cristão, servo do Senhor que está aqui nessa manhã, qual tem sido o maior obstáculo do seu viver cristão? O endurecimento do coração, um coração petrificado, a religiosidade vazia,
a superstição ou o amor ao pecado? Qual tem sido a nossa fragilidade? É certo que neste contexto aqui de Paulo em Éfeso, nós veremos que a palavra de Deus ela segue avançando, apesar das dificuldades, apesar dos corações duros, apesar da oposição, apesar do amor às coisas do mundo, a palavra de Deus continua vencendo. E deixa eu te dizer uma coisa aqui nesta manhã: a despeito de toda e qualquer situação, se existe chamamento de Deus, se existe propósito de Deus, a palavra de Deus, ela avança pelo poder do Espírito. Esse é o reflexo que nós vemos no livro de Atos dos Apóstolos. O avanço da igreja, o avanço da palavra de Deus, ainda que Paulo passe por dificuldade, ainda que ele seja tomado de oposição, a palavra de Deus continua crescendo, a obra do Senhor continua expandindo, o próprio Senhor é aquele que sustenta a sua igreja. Agora em Atos nós vemos Jesus do céu conduzindo o seu povo, e se você é povo de Jesus nessa manhã, se você é servo de Jesus, o Senhor continua guiando e sustentando o seu povo. Olhe para a sua Bíblia, por gentileza, no verso 8. Irá dizer assim: durante 3 meses, Paulo frequentou a sinagoga, onde falava ousadamente, discutindo e persuadindo as pessoas a respeito do reino. Visto que alguns se mostravam endurecidos e descrentes, falando mal do caminho diante da multidão, Paulo, afastando-se deles, passou a reunir os discípulos diariamente na escola de Tirano. Isso continuou por 2 anos, de maneira que todos os habitantes da Ásia ouviram a palavra do Senhor, tanto judeus como gregos. Paulo inicia exatamente onde sempre iniciava. Ele inicia pela sinagoga. Ele ali anuncia a palavra do Senhor naquele lugar. E o texto vai dizer que ele encontra oposição. Para ser bastante específico, Paulo frequenta a sinagoga, onde ele falava ousadamente. Mas só que alguns deles se mostravam endurecidos e descrentes. Como assim, pastor? Numa sinagoga ali não era onde estava o povo de Deus, aqueles que creem? Como assim o povo dentro da sinagoga endurecidos? É isso mesmo, irmãos. Não é assim na parábola do semeador, quando Jesus traz que dependendo do terreno do coração, esse coração é pedregoso. A semente pode até cair ali, mas logo eu posso estar falando nessa manhã e os nossos corações estarem tão endurecidos por conta do mundo, das coisas da carne, do entretenimento frívolo, de uma vida separada de Deus, paralela, ascética de Deus, que a palavra do Senhor pode não fazer sentido nenhum. Só que aqui o contexto é que eles se mostravam endurecidos, e geralmente quem está endurecido não fica só endurecido para si, mas eles falavam mal você está olhando aí sua Bíblia? Do caminho. Geralmente corações endurecidos, geralmente corações cerrados, eles não guardam esse endurecimento só para si, mas eles ali, eles desaguam num dessabor das coisas do Senhor. Em todo e qualquer contexto, ainda que seja dentro de um contexto de igreja local, num contexto evangelístico, existirão corações abertos e sedentos,
e corações endurecidos e cegos. Qual é a sua condição nessa manhã? Você é aquele conhecido como um coração endurecido, petrificado? Ou você sabe que essa obra regeneradora do Espírito Santo já veio de tal ponto que seu coração se abriu não porque você quis, não porque você é bom, não porque, nossa, como eu sou atento à palavra do Senhor, não, porque o Espírito Santo de Deus tem o convencido do pecado, da justiça e do juízo. E agora você pode ver as coisas do Senhor. Você não está mais cego com as coisas deste mundo, com o engano deste mundo, mas os seus olhos estão abertos para ver a glória de Cristo. Ora, ali haviam descrentes, corações endurecidos, homens que falavam mal da obra de Deus, que resistiam à obra de Deus. Mas o que Paulo faz? O texto vai dizer: Paulo afastando-se deles. Ora, irmãos, nós pegamos o próprio Jesus dizendo: vocês entrem numa cidade, se aquela cidade te receber, vocês entram e comunga, mas se não, você bate a poeira dos pés e tenha certeza que haverá rigor para tal cidade ou tal casa. Os corações não estão no nosso controle. A Bíblia vai dizer que Jesus é quem tem um coração, que é o nosso Senhor que tem um coração do rei. Mas o ponto aqui é que Paulo não desperdiça o propósito. Ele se afasta destes, que poderia resultar em confusão, em perda de foco. Ele se afasta e ele continua anunciando e seguindo no propósito. Durante 3 meses ele faz aquilo que Deus estabeleceu como meio ordinário. Ele prega, ele ensina, ele persuade. O assunto é claro, é o reino de Deus. Nós vemos isso com clareza. E ao surgir o endurecimento, a reação de endurecimento do coração, ele continua a fazer. Ele não volta atrás. E ele vai anunciar, afastando-se daqueles de coração endurecido e seguindo a proclamar a palavra de Deus. Paulo, afastando-se deles, passou a reunir os discípulos diariamente, aonde? Na escola de Tirano. Isto continuou por 2. Ao perceber os corações endurecidos, Paulo parou. Paulo desanimou. O que tem te parado a seguir o chamamento e o propósito de Deus como igreja? Eu acredito que um servo do Senhor que olha para Cristo Jesus, ele segue, mesmo com dificuldades. Agora, quando nós amamos o mundo, a carne, quando vivemos uma vida alheia de Deus, aí fica difícil mesmo, irmãos. Esses dias eu estava conversando com a Lene e a gente estava dizendo assim, como que a vida passa rápido. Certamente daqui uns dias, ou daqui uma época, não sei o tempo determinado, mas pode ser que outros estarão aqui. Pode ser que não tenhamos mais o mesmo vigor, a mesma força para cumprir o chamamento de Deus. Olharemos para trás e falaremos: a gente não está mais nessa mesma passada. Situações físicas ou o que quer que seja pode nos impedir. Nós olharemos como? Para trás. Ao olhar pelo retrovisor,
Veremos que uma vida que glorifica ao Senhor e cumpre. Paulo, apesar de toda a dificuldade, ele não para. E continuou por 2 anos, de maneira que todos os habitantes da Ásia ouviram a palavra do Senhor, tanto os judeus como gregos. Aquela região era uma região de passagem, muitas pessoas vinham, e Paulo ali no propósito, e Paulo fiel. Paulo não estava ali dormindo um sono profundo ou desatento. Paulo estava focado naquilo que é o cerne da vida: viver para o Senhor, para a sua glória, viver para o reino de Cristo. Será que já fomos submersos por este mundo ao passo que viver para o Senhor e para as coisas de Cristo não faz mais sentido? Paulo prega, ele persuade. João Calvino vai destacar que persuadir não significa manipular emoções, significa apresentar fielmente as Escrituras, até que Deus abra o entendimento daqueles que lhe pertencem. Nós vemos aqui clareza e objetividade na ação de Paulo, nós vemos perseverança. Tem gente parando pelo caminho, tem gente deixando de cumprir o chamamento e o propósito para a vida, porque está distraído com as coisas deste mundo. O que tem te parado? O que tem nos parado? Toda a província da Ásia ouviu a palavra, não porque Paulo visitou todas as cidades, mas porque os discípulos foram formados a espalharem o Evangelho. E é exatamente assim que Cristo edifica a sua igreja. Pare e pense aqui comigo. Se somente, não vou nem pegar eu e a Lene, vou pegar Mateus e Karina. Se somente Mateus e Karina espalharem o Evangelho, o que irá acontecer? Agora, se cada um de nós anunciarmos, a vida na fé, olhe bem para mim, a vida na fé não é contemplativa. Lembra os discípulos quando Jesus ascendeu aos céus? Eles ficaram olhando para o céu, vendo Jesus ali no Monte Olival, subindo. Aí anjos chegam para os discípulos e falam o quê? Ei, o que eles falam? Linguagem de hoje, irmãos. Linha na pipa, voltem para Jerusalém. Tem promessa para se cumprir lá. Você tem pensado em viver uma vida contemplativa? Não. O Senhor nos chama como luz que brilha e sal que salga. Nós somos luz, sal, para anunciar as boas novas daquele que nos salvou. É por isso que algo acontece nessa terceira viagem missionária de Paulo. Paulo não para, os discípulos anunciam, a igreja está vibrante, alegre com a palavra de Deus. E qual o resultado? Corações são endurecidos. Irmão, essa questão de coração endurecido é algo inerente à vida de fé. Nós pegaremos corações endurecidos. O meu e o seu pode ter sido endurecido durante um tempo, e o Senhor teve misericórdia de nós. Ora, aqui Paulo prega o Evangelho, ele expõe a Escritura, ele não se apega a um método humano, ele prega o Evangelho, a centralidade, a exposição bíblica. Nosso chamado, irmãos, não é inventar novidades, nem ser palatável para este mundo. Sim, nós precisamos ser intencionais, ter sabedoria, mas o nosso objetivo é permanecer ensinando Cristo. Nós também entendemos que nem toda rejeição significa fracasso, nós avançaremos. E aqui eu falo para 2 tipos de pessoas:
Aqueles que são chamados a anunciar e às vezes está fracassado porque já viu tanta coisa, tantos corações endurecidos, que você pode até pensar que Deus não salva mais, que Jesus não salva mais. Eu quero te dizer, continue, ser forte e corajoso, pregue o Evangelho, que o discurso da sua vida seja o Evangelho, a palavra de Cristo. Mas de repente nós estamos do lado daqueles que têm um coração endurecido, e de repente seu coração está bem endurecido. O que lhe restará no final dessa vida? Depois de ao chegar ao final da vida com seu coração endurecido quanto às coisas do Senhor, você perceber que aquela vida de prazer não tem mais tanto sentido assim. Todo o prazer que a vida te proporcionou passou. Tudo aquilo que buscamos e muitas vezes cobiçamos não faz mais. O que vai lhe restar? O endurecimento dos homens jamais impede o propósito soberano de Deus. Olhe para a sua Bíblia, por gentileza, o verso 11. Deus, pelas mãos de Paulo, fazia milagres extraordinários, a ponto de levarem os enfermos, lenços e aventais do seu uso pessoal, diante dos quais as enfermidades fugiam das suas vítimas e os espíritos malignos se retiravam. Lucas aqui faz questão de dizer, Deus fazia. Quem é que fazia? Era o terno do pastor? Era o lencinho do pastor? Era aquela rosinha ungida? Em quantos contextos não usaram isso aqui como sincretismo e tantas outras coisas mais, misticismo? Deus quem fazia. O poder nunca pertenceu a Paulo, mas pertencia ao Senhor. O nosso Senhor, Ele continua curando, transformando, salvando. O nosso Senhor, Ele continua fazendo maravilhas. A igreja do Senhor Jesus, ela continua militante e avançando. Ainda que o seu olhar seja o mais negativo possível, a igreja de Jesus é aquela agência que o próprio Jesus diz, as portas do inferno não prevalecerão. Ela continua avançando. A verdadeira igreja de Jesus. João Calvino vai afirmar que esses milagres tinham função temporária e serviam ali, naquele contexto, quando nós vemos lenço de Paulo, aquilo que Paulo usava, serviam para autenticar o ministério apostólico, enquanto o fundamento da igreja estava sendo estabelecido. Você pega na Escritura, no primeiro século, no livro de Atos, a sombra de Pedro curando. Ora, irmãos, vem cá, fique aqui, eu vou passar com minha sombra e ela vai te curar, porque a Bíblia diz que vai. Ô irmão, não é assim. Deus, Ele continua agindo, trabalhando, curando, transformando. Mas o texto é claro, Deus fazia. Existia algo muito central e específico no chamamento daqueles homens, da sua vivência apostolar. Aqueles homens que ouviram o chamamento do próprio Cristo Jesus: Paulo, por que me persegues? Vem, me sirva. Aqueles homens que foram testemunha oculares de Jesus. Ora, nós pegaremos que esses sinais confirmavam a revelação apostólica. Não eram meios
que a igreja iria ficar fazendo permanentemente, pegando lenço, usando sombra. Aqui, queridos, a centralidade está na pregação do Evangelho. E o próprio Lucas destaca isso pela pregação do Evangelho. E o próprio Espírito de Deus, o próprio Deus, ratificava o ministério desses homens. E não é assim conosco. E não é assim que Jesus faz com o seu povo e a sua igreja. Eis que estou convosco todos os dias. Ele é aquele que nos conduz, Ele é aquele que nos sustenta. Esses milagres, eles eram chamados de extraordinários. Por quê? O próprio Lucas destaca que não eram comuns nem mesmo naquela época, naquele período. Nem mesmo. Por isso o caráter extraordinário. O objetivo aqui nunca foi o produzir milagres por produzir milagres. Havia todo um propósito envolvido. Não é uma ação ou algo totalmente destacado ou paralelo. Esses milagres, eles confirmavam o Evangelho e o ministério daqueles homens. Os sinais apontam para Cristo, jamais substituem Cristo. Teve um homem em Atos, Simão Mágico, que ele ficou admirado com os sinais e ele quis comprar aquilo. Paul Washer, ele fala uma coisa bastante interessante. Ele diz que aonde ele serviu como pastor, e ele tem um ministério mundialmente conhecido, ele disse que viu muitos sinais e maravilhas de Deus operando milagres maravilhosos. E ele disse que até evita ficar falando disso, porque ele diz assim, que nada se compara à beleza extraordinária do Evangelho. Ele ainda diz assim, que nada se compara ao fato de Deus salvar um pecador, regenerá-lo, transformá-lo. Esse é o maior dos milagres que ele já viu. Para uma sociedade mística, este tipo de coisa é ideal, até o ponto de entrar em detrimento do Evangelho. A fé não repousa em objetos, a fé não repousa em campanhas, nem em pessoas. A nossa confiança está somente em Cristo Jesus e a sua palavra. Olhe para a sua Bíblia, o verso 13, por gentileza. Alguns judeus exorcistas ambulantes tentaram invocar o nome do Senhor Jesus sobre os possessos. Eu lhes ordeno, por Jesus a quem Paulo prega. Os que faziam isso eram 7 filhos de Cefa, um sumo sacerdote. Mas o espírito maligno respondeu: conheço Jesus e sei quem é Paulo, mas vocês quem são? E o homem possesso do espírito maligno saltou sobre eles, dominando todos, e de tal maneira prevaleceu contra eles, e que nus e feridos fugiram daquela casa. Este fato chegou ao conhecimento de todos, tanto judeus como gregos que haviam em Éfeso. Caiu temor sobre todos eles, e o nome do Senhor Jesus era engrandecido. Aqui aparece uma religião sem conversão. A conversão verdadeira, olhe bem para mim, ela está firmada e estabelecida na pessoa de Cristo Jesus, em sua palavra. Olhe bem para mim, o próprio Paulo
fala para Timóteo assim: as sagradas letras pode te tornar sábio para salvação. A palavra do Senhor é lâmpada para os nossos pés e luz. A verdadeira salvação, ela está na pessoa de Cristo Jesus e em sua palavra. Mas pastor, e as experiências? São válidas? Quantos de nós já não tivemos experiências? Mas elas não sobrepujam a Escritura. O próprio Jesus, ele faz uso do quê? O próprio Jesus faz uso da Escritura. Ele não usa um livrinho de bolso, ele usa a palavra de Deus. Estes homens aqui são religiosos. Então, de repente, você está aqui, ou nós estamos aqui, nós podemos ser encaixados na categoria daqueles corações endurecidos, ou podemos ser encaixados na categoria de sermos até religiosos, mas sem conversão. Esses homens, eles querem usar Jesus como uma fórmula mágica. O contexto de Éfeso era uma cidade mística, era uma cidade em que essas questões de magia, misticismo, estava totalmente em alta. Ora, aqueles homens, vendo aquilo que acontecia no ministério do apóstolo Paulo, virou e disse: opa, eu quero isso para mim. Mas se esqueceram de uma coisa: a religião vazia, sem centralidade nas Escrituras, é vazia. Crença que não esteja arraigada e firmado na pessoa, na vida e na obra de Cristo Jesus, vazia. Pode fazer descer fogo do céu. E olha que Apocalipse vai dizer que os sinais dos falsos profetas que enganaram a muitos era como se fogo descesse do céu. Então cuidado com isso. Se não tem centralidade nas Escrituras, se não tem centralidade na pessoa de Cristo, na obra de Cristo Jesus, religião vazia. Esses homens, eles querem usar Jesus como uma fórmula mágica. Eles não possuem relacionamento com Cristo. Eles querem usar apenas o seu nome. Eles querem ser apenas conhecidos, estar ali numa classe de cristão, mas religião vazia. E o resultado é o quê? Humilhante. Ora, os demônios reconhecem a autoridade de Cristo, reconhece Paulo como servo de Cristo, mas ele não reconhece homem sem a união com Cristo Jesus, pela obra regeneradora do Espírito Santo. Ora, querido, não existe poder espiritual fora da comunhão verdadeira com Jesus. Você foi salvo em Cristo Jesus? Você nasceu de novo? Você converteu verdadeiramente? As coisas do mundo não tem mais. As suas afeições foram transformadas. Agora existe um amor aí dentro por Cristo e a sua presença. Uma vez convertidos a Cristo, nós nos unimos a Ele e a sua igreja. A conversão, ela nos une a Cristo e a sua igreja. O nome de Cristo não é um instrumento de superstição. Jesus é o nome do único Salvador. Que tipo de religiosidade tem tomado os nossos corações semelhante a isso hoje? Será que estamos usando o nome de Jesus ao nosso bel prazer, mas sem verdadeiramente estarmos unidos com Cristo e com a sua igreja? Ou será que nunca nos rendemos verdadeiramente ao Senhor?
A verdadeira fé produz submissão ao Senhor e à sua palavra. Não é manipulação, mas é submissão ao senhorio de Cristo. Eu sou do tempo em que se dizia assim: você recebe Cristo Jesus como seu Senhor e Salvador, não é mesmo? Quem é desse tempo? Por que Senhor? É a doutrina do senhorio de Cristo. Porque uma vez que você passa a servir Jesus, você se submete ao seu senhorio. Ah, mas eu sou tão cheio dos meus desejos. Sim, você tem sua singularidade, mas se você não se dobra, ou se nós não nos dobramos no senhorio de Cristo Jesus, somos servos do nosso próprio ventre. Olhe para a sua Bíblia, o verso 18 e 20. Muitos dos que creram vieram e confessando e denunciando publicamente as suas próprias obras. Também muitos dos que haviam praticado artes mágicas, reunindo os seus livros, os queimaram diante de todos. Calculando os seus preços, verificou que montavam a 50.000 moedas de prata. Assim a palavra do Senhor crescia e prevalecia. Qual é o resultado do propósito, do chamamento, do foco do apóstolo Paulo? Dessa perseverança em pregar o Evangelho, ou melhor, qual é o resultado da pregação do Evangelho? Ora, nós sabemos que a pregação fiel do Evangelho irá produzir verdadeiros crentes. Ah, se você foi para a igreja por conta de uma música bonita. Ah, se você foi para a igreja porque você gosta demais do pastor. Se você foi para a igreja por qualquer outra coisa que não tenha sido Cristo, aqui a palavra de Deus verdadeiramente foi pregada e ela produz convertidos. O texto irá dizer que muitos dos que creram vieram confessando e denunciando publicamente as suas obras. Diferentemente daqueles corações cerrados, aqueles que creram, eles confessaram seus pecados. Aqueles que creram, eles chegaram diante do Senhor e falaram: este aqui é o nosso pecado, tem misericórdia de nós, Senhor. Não existe salvação verdadeira e genuína sem arrependimento e fé. Muitos dos que haviam praticado artes mágicas, eles reuniram os seus livros e queimaram em praça pública. Há um avivamento em Éfeso. O que você vai precisar perder para servir Jesus? O que você vai precisar queimar? De repente você vai precisar queimar as filosofias baratas que você ouviu por aí, os entendimentos do mundo, mundanos que não servem para nada, você vai precisar queimar. De repente você vai precisar até mesmo de cortar alianças com este mundo caído. Estes homens, eles confessavam e denunciavam publicamente as suas próprias obras. Estes homens, eles queimaram os seus livros. É muito entendido para servir Jesus. Paulo, aquele que foi criado aos pés de Gamaliel, numa cultura rabínica e judaica, um homem altamente entendido do judaísmo, entendido das filosofias gregas, ele considera tudo como perda. Não dá para servir Jesus e filosofias do mundo. Não dá para servir Jesus e humanismo barato. Não dá para servir Jesus e eu achismo. Se está fora disso aqui, o que nós precisamos descartar? E aqui diz que o preço, ele se juntava a 50 moedas de prata, ou 50.000 denários.
Um denário valia um dia de trabalho. Esse é o X da questão. Servir Jesus, às vezes vai te custar muito além do que você imaginou. De repente, servir Jesus vai te custar muitas vezes o entretenimento. Servir Jesus vai lhe custar algumas associações. Servir Jesus vai te custar. Como assim, pastor? Vou ficar pobre? Não, Jesus cuida de você. Mas dependeremos dele. Algumas associações. O que aquele homem diz? Aquilo que ganhei ilicitamente, irei. O que Jesus diz para o jovem rico? O que te custa hoje servir Jesus? De repente aquele prazer que você sabe que é ilícito. De repente aquele comodismo que você sabe que está acabando com sua carne. De repente, servir a Jesus, você vai ter que se arrolar em uma igreja local e ser membro de uma igreja. Vai ter que perdoar, vai ter que ter paciência. Vai ter que trabalhar em conjunto com a igreja para ver a igreja, o corpo de Cristo crescer. E isso vai te custar de repente aquela série que você gosta de maratonar 3 dias direto, porque precisa trabalhar na obra. Você realmente serve a Jesus? Nós realmente servimos a Jesus? A minha oração é que confessemos os nossos pecados, que abandonemos o pecado, que renunciemos àquilo que dominava as nossas vidas, que queimemos os nossos livros, as nossas concepções, o misticismo, as filosofias, tudo aquilo que não é central em Cristo Jesus, que queimemos. E que você tenha e eu tenha o entendimento que a conversão terá um custo. Aquele que quiser vir após mim, negue-se a si mesmo, tome a sua cruz e me siga. Curve a sua cabeça neste momento. Esse é o momento que nós fazemos o exame da nossa consciência, para entendermos aonde a nossa fé se apoia. Examine o seu coração, a sua mente. O que você tem buscado em uma igreja local? O que você tem buscado na sua vida de fé? Você tem buscado a centralidade do Evangelho? Você verdadeiramente não é contado entre aqueles que estão com o coração endurecidos? Senhor, os corações endurecidos, nesta manhã, Senhor, quebranta os corações, Senhor. Que não sejamos endurecidos e falemos mal do caminho, que não sejamos inimigos da cruz, que não sejamos conhecidos como aqueles de religiosidade frívola e barata, mas que sejamos conhecidos pelos nossos Senhor e unidos a Ele. Senhor, nós não queremos estar enganados, achando que estamos te servindo e na verdade estamos distantes do Senhor. O Senhor sabe como é que é a nossa vida, o nosso trato com as coisas deste mundo e o pecado. Um crente nascido de novo, ele terá outra tratativa em sua vida com relação ao mundo, a carne e o pecado. O crente nascido de novo irá dizer: sou nova criatura em Cristo Jesus. Ele mudou o meu ser, a minha vida. Pai, quebranta os corações nesta manhã. Gera, Senhor, no nosso meio um novo nascimento, conversão verdadeira. Ó Deus, nós sabemos que o Senhor pode avivar a Tua obra e pedimos: aviva a Tua obra, Senhor. Nós não queremos, ó Deus, pessoas que estão
ó Deus, aqui por conta de música, por conta de estrutura, nós entendemos, ó Deus, que isso tem a sua importância, mas a centralidade é o Evangelho. Por isso venha sobre nós, sobre a tua igreja, Senhor. Sustenta o teu povo para a glória do teu santo nome. É o que nós pedimos em nome de Jesus. Amém. Amém. Que pela ação do Espírito Santo, convencidos pelo Espírito Santo, ao ouvir a palavra da verdade, o Evangelho da salvação, o Senhor tem te chamado a seguir a Cristo. Eu quero te desafiar, tem um envelope nos bancos. Você pode preencher esse envelope. É um envelope que você pode preencher em seguir a Cristo. Ou, se você deseja participar de um pequeno grupo, de um grupo de evangelização da igreja. Ou, isso aqui está em alta, viu, Emerson? Voltar a congregar, entendendo que ao converter-se verdadeiramente você é unido a Cristo e à igreja. Você pode preencher esse envelope. Nós entraremos em contatos e será uma alegria caminharmos juntos rumo à cidade celestial. Amém? Se coloque de pé no seu lugar.